Bruna aceitou um acordo pensando em salvar a avó doente. Júlio fez a proposta acreditando que nunca mais seria amado. O que nenhum dos dois imaginava é que, atrás de uma cortina branca e um piano esquecido, nasceria o tipo de amor que muda a alma e desafia até o tempo. Fica comigo. Essa história vai te provar que o destino sempre cobra o que o amor promete. Na manhã fria entre os vinhedos catarinenses de Içara, o cheiro de café fresco se misturava ao orvalho que ainda dormia sobre as folhas. O vento soprava manso pelas parreiras, e a casa de Bruna parecia acordar devagar, com aquele silêncio que só as manhãs do interior carregam. A chaleira chiava no fogão, e o rádio, em volume baixo, tocava uma canção antiga que Dona Zilda sempre pedia, uma daquelas que falam de amor e despedidas, mas terminam com esperança. Bruna Oliveira ajeitava a mesa com o mesmo cuidado de todos os dias, mesmo sabendo que quase não havia o que servir. Professora de literatura infantil, tentava dar aulas particulares para as crianças da vila, mas as contas vinham mais rápidas do que o dinheiro. A avó, Dona Zilda, adoecera meses antes. O diagnóstico de insuficiência cardíaca veio acompanhado de uma pilha de receitas e uma lista de remédios caros demais para quem já vendia bolo na feira aos domingos. Ainda assim, as duas insistiam em sorrir. "Não precisa me olhar com essa cara, minha filha", disse Dona Zilda, ajeitando o lenço sobre o cabelo ralo. "Eu ainda dou um baile em muita gente por aí." Bruna sorriu, fingindo acreditar. A avó era seu alicerce e seu espelho, teimosa, doce e corajosa. Mas os dias bons estavam ficando mais raros e as crises mais longas. Entre um gole de café e outro, o som do portão soou diferente naquela manhã. Um carro escuro estacionou diante da casa. Bruna franziu a testa, limpou as mãos no pano de prato e olhou pela janela. Um homem alto, de terno, segurava uma pasta de couro e parecia buscar o número da casa. O contraste entre a formalidade dele e o cenário rural era quase cômico. Bruna abriu a porta antes mesmo que ele batesse. "A senhorita Bruna Oliveira?" perguntou, educado. "Sou Roberto Nunes, da vinícola Encantos da Serra." Bruna assentiu, ainda confusa. A vinícola era conhecida na região. Comprava uvas dos pequenos produtores, mas ela nunca tivera contato direto com ninguém de lá. Roberto sorriu, estendendo um cartão. "Vim a pedido do Sr. Júlio Salles. Ele pediu que eu entregasse pessoalmente uma proposta bastante singular." A voz dele tinha a calma de quem sabia que o que vinha a seguir soaria improvável. Bruna o convidou para entrar, serviu café por gentileza e esperou. Roberto abriu a pasta, tirou um envelope branco e o colocou sobre a mesa. "O Sr. Júlio é o diretor da vinícola. Um homem discreto, muito respeitado, mas reservado. Ele soube da situação de sua avó." Bruna o interrompeu com delicadeza, sem esconder o desconforto. "E o que a vinícola tem a ver com isso?" "Ele deseja ajudá-la", respondeu Roberto com seriedade. "Quitar as dívidas da propriedade e custear todo o tratamento médico de Dona Zilda." Bruna arregalou os olhos. "Isso não faz sentido. Por quê?" Roberto respirou fundo. "Em troca, ele pede que a senhorita aceite um casamento civil simbólico e permaneça na vinícola por 30 dias. O café esfriou no instante em que o silêncio se instalou. Dona Zilda, da poltrona, parou de bordar. "Como é que é?" perguntou a idosa, quase rindo. "Casamento?" Roberto assentiu. "É simbólico, senhora. Um contrato particular, sem obrigações conjugais. Há apenas uma condição. Durante esse período, o casal deverá se encontrar todas as noites, às 9 horas, separados por uma cortina branca." Bruna piscou algumas vezes, tentando entender se era uma piada. "Isso é sério?" "Totalmente. O Sr. Júlio é um homem de honra, mas sofreu." Ele hesitou. "Perdas profundas. Desde então, evita ser visto. Não recebe ninguém diretamente." Bruna recostou-se na cadeira. O relógio da parede marcava 10 da manhã, mas o tempo parecia suspenso. "Se eu recusar?" Roberto respondeu com delicadeza. "Então ele desejará boa sorte e se retirará completamente."
Dona Zilda olhou para a neta. O olhar dizia tudo. Nós não temos mais tempo. Bruna sentiu o peito apertar. A cabeça rodava entre orgulho e desespero. Ele está me comprando? Murmurou sem olhar para ninguém. Não. Roberto manteve o tom firme. Está oferecendo ajuda. Mas sim, é uma proposta incomum. Bruna levantou-se e foi até a janela. Lá fora, as folhas brilhavam sob o sol e o vento espalhava o cheiro doce das uvas. Tudo parecia tão normal que a vida, por um segundo, pareceu zombar dela. E se eu aceitar? Perguntou sem se virar. Amanhã, ao meio-dia, o carro virá buscá-la. Roberto recolheu os papéis e deixou o contrato sobre a mesa. Ele pediu que a senhora pense com calma. Dona Zilda segurou a mão da neta. Às vezes Deus escolhe caminhos estranhos para levar a gente até onde precisa estar. Bruna abaixou a cabeça. Amava a avó mais do que a própria vida. Se aquele contrato era o preço da esperança, pagaria. Com medo, mas pagaria. Diga a ele que aceito, respondeu num sussurro. Roberto assentiu, respeitoso, e saiu. O carro se afastou levantando um leve rastro de poeira. Bruna ficou olhando pela janela até o som desaparecer. Na mesa, o contrato parecia mais pesado do que papel. Ela o pegou, passou os dedos pelas linhas e leu as palavras compromisso temporário e acordo de convivência. Tudo parecia formal, racional, quase frio, até chegar à última cláusula. Encontros noturnos às 9 horas, separados por uma cortina branca. Ela respirou fundo, guardou o contrato e foi até o quarto da avó. Dona Zilda já cochilava, com o bordado caindo no colo. Bruna ajeitou o cobertor e beijou-lhe a testa. No rádio a música mudou. A cantora dizia baixinho que o amor às vezes chega disfarçado de milagre. Bruna sorriu com tristeza. Na parede, o relógio marcava 9 horas em ponto. O tic-tac ecoava pela casa, como se o tempo tivesse acabado de começar a contar uma nova história. Bruna achava que estava apenas fazendo um acordo racional, mas o que ela não imaginava era que aquele sim mudaria completamente o rumo da vida que acreditava ter sob controle. Na tarde seguinte, a estrada de Içara parecia um fio cinza entre parreirais úmidos e silenciosos. A chuva havia parado, mas o chão ainda brilhava como vidro. Dentro do carro, Bruna observava as colinas se afastando, tentando decifrar o rumo que a vida tomava. Na bolsa, o contrato parecia mais pesado que qualquer mala. Quando o veículo subiu o último morro, ela viu, pela primeira vez, a vinícola Encantos da Serra. A construção se erguia imponente sobre o vale, com varandas de madeira escura, janelas altas e uma torre lateral que lembrava antigas casas coloniais. O portão se abriu devagar, rangendo com elegância. O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma doce das uvas maduras. Roberto estacionou o carro diante da escadaria principal e saiu primeiro, ajeitando o paletó. A senhora será recebida por Dona Lídia Valença, governanta da casa, disse ele, abrindo a porta. Está tudo preparado para sua estadia. Bruna desceu devagar, ajustando o casaco e o olhar. O vento frio lhe bateu no rosto, e por um instante ela quis voltar. Mas a lembrança da avó sorrindo, antes de ela partir, a manteve firme. A porta principal se abriu antes que ela batesse. Uma mulher de cabelos grisalhos, impecavelmente penteados, surgiu com um sorriso que misturava carinho e comando. Seja bem-vinda, querida. Eu sou Dona Lídia. Aqui ninguém precisa anunciar visita. Disse com aquele tom que transformava qualquer frase em acolhimento. Bruna retribuiu o sorriso. Obrigada. O lugar é lindo. Lindo e grande demais, respondeu a governanta rindo. Dá até eco quando a gente fala sozinha. A entrada tinha piso de madeira encerada, quadros antigos nas paredes e um perfume leve de lavanda. Um relógio de pêndulo marcava o tempo com paciência. Tudo ali parecia guardar lembranças, inclusive o silêncio. Dona Lídia a conduziu pelos corredores, apresentando os cômodos. Aqui é a sala de jantar. O Sr. Júlio faz as refeições sozinho, sempre às 8. Parou, medindo as palavras.
Ele é um homem reservado. Prefere o piano à conversa. Bruna fingiu naturalidade. Entendo. Que o Sr. Roberto deve ter explicado as regras, completou a governanta. Às 9, o Sr. Júlio toca. Você poderá ouvir, mas não o verá. É um homem de hábitos fixos. Sim, ele me explicou, respondeu Bruna, tentando disfarçar o desconforto. Ótimo. Se precisar de algo, basta chamar. Eu durmo aqui no anexo. Dona Lídia parou diante de uma escada e apontou o andar de cima. Seu quarto é o último à esquerda. O quarto era amplo, com cortinas de linho branco e vista para os vinhedos. O cheiro da madeira nova se misturava ao da chuva. Em cima da cama, uma muda de roupas simples e um bilhete dobrado com caligrafia impecável. Seja bem-vinda. A casa é antiga, mas segura, e o piano inevitável. Bruna sorriu de leve, sem saber se devia achar aquilo reconfortante ou inquietante. À noite o casarão parecia outro. As janelas refletiam a luz das lamparinas e o som distante de vento cruzava os corredores. Dona Lídia deixou o jantar pronto e subiu cedo, alegando que os ossos já não apreciavam o frio. Bruna ficou sozinha. Caminhou pelos cômodos, tocando os móveis antigos, lendo títulos nas prateleiras, tentando imaginar quem escolhera cada detalhe. Foi então que ouviu, baixo mas claro, o som de um piano. A primeira nota ecoou suave, seguida por outra, mais firme. Era uma melodia triste, mas viva, como quem fala em lágrimas contidas. Bruna seguiu o som, atraída por algo que não compreendia. O corredor estava em meia luz. Ao fundo, uma cortina branca balançava com o vento vindo de uma janela entreaberta. Atrás dela, o som do piano crescia. Bruna se aproximou. Cada passo era um compasso. O chão rangia, o coração também. Parou a um palmo do tecido e prendeu a respiração. A música parecia respirar junto com ela. Ela estendeu a mão, quase tocando a cortina. Mas o toque falhou. Recuou. Ficou parada, apenas ouvindo. A melodia subia e descia como uma conversa entre dois desconhecidos que se reconhecem de outra vida. O último acorde se prolongou no ar, flutuando até morrer em silêncio. Bruna deu um passo atrás, assustada com o próprio arrepio. O vento soprou e a cortina se moveu como se algo, ou alguém, tivesse passado por trás dela. Bruna olhou ao redor. Nenhum som, nenhuma voz, apenas o relógio marcando 9h30. Naquele instante, ela percebeu que o contrato não falava de convivência, falava de destino. Bruna tentou recuar, mas o som parecia chamá-la pelo nome. E o que ela não imaginava era que aquele piano se tornaria o caminho mais inesperado para dentro do próprio coração. Na noite seguinte, o vento trouxe de novo o som do piano, agora mais próximo, mais íntimo. A chuva fina que caía fazia as vidraças vibrarem de leve, e o som das teclas se misturava ao ritmo da água, como se o céu quisesse acompanhar. Bruna tentava ler no quarto, mas as letras se embaralhavam diante do som. Era uma melodia que ela reconhecia, mas não sabia de onde. O coração batia em compasso com as notas. Levantou-se, calçou os chinelos e seguiu o som pelos corredores, guiada por algo que não era curiosidade. Era um chamado. As luzes estavam baixas e o casarão parecia vivo, respirando junto com o piano. O som vinha da mesma sala, atrás da cortina branca que balançava suavemente. Bruna parou diante dela, com as mãos cruzadas no peito. A música agora tinha nome. Eu sei que vou te amar. Cada acorde era um sussurro, cada pausa, uma confissão. Bruna fechou os olhos e deixou as palavras escaparem quase sem querer, cantando baixinho. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida, eu vou te amar. O piano parou por um instante como se ouvisse, e então recomeçou mais lento, acompanhando a voz dela. Era como se do outro lado da cortina, o músico estivesse sorrindo em silêncio. Bruna continuou, com a voz embargada, tentando conter as lágrimas. A casa inteira pareceu ouvir. Até o vento parou. Dona Lídia, que passava pelo corredor, deteve-se a alguns metros. Encostou-se discretamente na parede e sorriu.
Aquele sorriso de quem reconhece o amor nascendo antes mesmo de ele entender que existe. O dueto invisível durou alguns minutos. Quando o último acorde se perdeu no ar, Bruna continuou imóvel, de olhos fechados, como se o silêncio fosse parte da canção. A garganta apertou e as lágrimas vieram sem aviso. Não era tristeza. Era uma mistura de alívio e reconhecimento, como se alguém do outro lado daquela cortina tivesse tocado uma parte dela que ninguém alcançava havia muito tempo. Respirou fundo e deu um passo para trás, envergonhada por ter cantado. Secou o rosto com as mãos, rindo de si mesma. Que tolice, murmurou baixinho. Chorar por uma música. Dona Lídia se aproximou devagar, falando com ternura. Nem sempre a gente chora por tristeza, minha filha. Às vezes é o coração se espreguiçando depois de muito tempo dormindo. Bruna sorriu meio sem graça, e a governanta seguiu adiante, deixando-a sozinha de novo. O relógio do corredor marcou 9h30. O som do vento voltou, mas o piano não tocou mais. Bruna ficou ali parada, ouvindo o eco que restava. Por um instante teve a sensação de que o ar ainda tremia com as notas, e percebeu que nunca tinha se sentido tão próxima de alguém que sequer vira o rosto. Subiu as escadas devagar, de alma leve e olhos marejados. Ao passar pelo espelho do corredor, mal se reconheceu. Parecia outra, mais viva, mais bonita. Talvez a música tivesse feito o que o espelho jamais faria, mostrar o que ela realmente era. Quando apagou a luz do quarto, o coração ainda batia no ritmo da melodia. Bruna acreditava que era apenas emoção da música, mas o que ela não imaginava era que o homem atrás daquela cortina já estava se apaixonando pelo som da sua voz. 2 dias depois, o aroma das flores frescas tomava os corredores da vinícola. As janelas abertas deixavam o vento entrar, espalhando o perfume das roseiras do jardim. Bruna descia as escadas com uma cesta de roupas limpas quando viu algo diferente diante da porta do quarto. Um pequeno envelope branco, preso por uma fita verde. Ajoelhou-se, curiosa. Dentro havia um papel dobrado com caligrafia elegante e firme. Para o início de um novo ciclo. Assinado J. Ao lado, uma única rosa branca. Bruna sorriu sem perceber, tocando a flor com cuidado, como se pudesse feri-la. Olhou em volta, mas o corredor estava vazio. Aquilo não era parte do contrato, nem das regras. Era apenas um gesto. Naquela manhã, a vinícola parecia mais viva. Dona Lídia supervisionava a cozinha com o avental amarrado e o cabelo preso num coque apressado. "Dormiu bem, menina?" perguntou, mexendo uma panela que cheirava a manjericão. Melhor do que esperava. Bruna colocou a rosa num copo com água. "Encontrei isso na porta." Lídia se virou e ergueu as sobrancelhas. Ah, então começou. "Começou o quê?" Bruna perguntou, fingindo distração. "O jeito dele." Lídia riu. "O senhor Júlio fala pouco, mas escreve muito. E quando manda flor, minha filha, é porque o piano já não basta." Bruna riu junto, sentindo as bochechas aquecerem. A governanta piscou divertida. "Só não vá se derreter de vez. Homem que sabe escrever bilhete e tocar piano é perigo certo." O dia correu leve. Bruna ajudou a organizar alguns papéis na biblioteca, caminhou pelo jardim, observou os vinhedos distantes. O som das máquinas ao longe lembrava que o mundo seguia, mesmo quando o coração queria parar. No fim da tarde, encontrou outro envelope na janela do quarto. Dentro, um pequeno galho com folhas novas e uma frase: "Para que as raízes saibam onde fincar." Ao ler, sentiu um nó na garganta. Era como se alguém dissesse exatamente o que ela precisava ouvir. Guardou a muda de videira num vaso e passou o resto do dia sem conseguir pensar em outra coisa. Dona Lídia apareceu à noite, com uma bandeja de chá. "E então, já plantou a esperança?" perguntou, com aquele sorriso de quem sabe mais do que diz. "Plantei, e ela parece crescer rápido demais." Bruna respondeu, tentando disfarçar a emoção. Lídia sentou-se na beira da cama e cruzou os braços. "Se ele souber cozinhar também, minha filha, cuidado."
aí não tem cura. Bruna gargalhou, o tipo de riso que há tempos não sentia. O som ecoou pelo quarto como um sinal de vida nova. Quando a governanta saiu, o relógio marcava quase 9. Bruna sentou-se à beira da cama e esperou, o coração acelerado. Quando o primeiro acorde soou, fechou os olhos e deixou o corpo balançar no ritmo do piano. Era diferente daquela primeira noite, mais doce, mais confiante. Havia um tom de convite, como se ele tocasse para ela e por ela. Cada nota parecia dizer algo que palavras jamais diriam. Ao final, Bruna olhou para o vaso da muda recém-plantada. Pensou em raízes, em recomeços, em coragem. E sorriu. Guardou o bilhete no peito, entre as páginas de um livro que amava, sem perceber que o próximo presente traria o peso do passado que ele tanto escondia. Na noite seguinte, o som do piano veio misturado ao barulho da chuva. As gotas batiam no vidro e escorriam lentas, como se o céu também tivesse lembranças pesadas demais para guardar. Bruna estava sentada na cama, enrolada num xale, quando ouviu um leve ruído na porta. Um envelope esperava por ela, preso por uma fita azul escura. Abriu devagar. Dentro, um papel dobrado e uma única frase, escrita com caligrafia elegante, mas trêmula. Às vezes, a música é o que resta quando o rosto deixa de dizer quem somos. J. Bruna releu a frase várias vezes. Aquelas palavras tinham o peso de uma confissão. Sentou-se à beira da cama e sentiu o coração apertar. Não havia assinatura completa, mas não precisava. O papel carregava a voz de quem o escreveu. Lá fora, o piano recomeçou. As notas vinham quebradas, hesitantes, como se os dedos buscassem algo que o coração ainda não permitia tocar. Bruna se aproximou da janela, observando o reflexo da própria imagem no vidro, e pela primeira vez tentou imaginar o rosto dele, o homem atrás da cortina, aquele que usava o som como refúgio. Na manhã seguinte, encontrou Dona Lídia na cozinha, mexendo uma panela de sopa. O cheiro de alho e louro enchia o ar, e a governanta cantarolava baixinho, distraída. Dona Lídia... Bruna começou sem jeito. O senhor Júlio... Ele sofreu algum acidente? A concha parou no ar. Lídia pousou-a devagar e a olhou com ternura. Sim, minha filha. Há alguns anos. Um incêndio num concerto. Ele era pianista, um dos melhores que já vi. Mas o fogo não levou só a música. Levou o rosto que ele conhecia. Bruna engoliu em seco. Ele ficou... muito ferido? Lídia assentiu, baixando o tom. Uma cicatriz atravessa parte do rosto. Ele chama de lembrança, mas é a prisão onde se escondeu. O silêncio entre as duas ficou pesado e doce ao mesmo tempo. Bruna olhou para as próprias mãos, sem saber o que dizer. E ninguém o vê desde então? Nem o espelho. A voz de Lídia baixou ainda mais. Já quebrou 3. Bruna sorriu de leve, tentando disfarçar a dor que sentiu ao imaginar aquilo. Então ele toca para não esquecer quem é, ou para lembrar quem foi, respondeu Lídia, mexendo a sopa de novo, com tristeza calma. De volta ao quarto, Bruna pegou o bilhete e o leu mais uma vez. A frase agora tinha outro sentido. Quando o rosto deixa de dizer quem somos, ela compreendeu. Júlio não se escondia do mundo e se escondia de si mesmo. À noite o piano voltou a tocar. O som era diferente, mais bruto, mais sincero. Cada nota soava como um pedido de perdão. Bruna sentou-se junto à cortina, de olhos fechados, ouvindo cada tecla como quem ouve uma confissão. Quando a última nota morreu no ar, ela deixou um papel sob a fresta com caligrafia apressada. Não é o rosto que mostra quem somos. É o que fazemos quando o espelho quebra. Ela subiu as escadas com um sorriso sereno, sem perceber que aquele bilhete seria o último antes da tempestade. Bruna fechou o bilhete com cuidado, sem imaginar que o passado que ele tentava esconder estava prestes a bater à porta da vinícola. 2 dias depois, o sol tímido trouxe uma visitante indesejada a Encantos da Serra. O portão rangeu, o som de salto ecoou no pátio, e antes mesmo que o relógio marcasse 10, a tranquilidade da casa já havia se quebrado.
Bruna, que organizava livros na biblioteca, viu pela janela a chegada de uma mulher alta, impecável, de sorriso ensaiado e olhar afiado. O perfume dela antecedia as palavras, doce e forte o bastante para dominar o ar. Ao lado, um homem de terno claro, pasta nas mãos e expressão de quem entra onde não foi convidado. Dona Lídia, que vinha pelo corredor, parou bruscamente. "Que os anjos nos protejam", murmurou cruzando os braços. "Quem é ela?", perguntou Bruna. "Laura Figueiredo, ex-noiva de Júlio." O nome saiu como quem pronuncia uma lembrança amarga. "E aquele é Renato Salles, primo do Sr. Júlio. Se vieram juntos é porque a Paz resolveu tirar férias." A porta se abriu. Laura entrou sorrindo, com o brilho de quem se acha dona da casa. "Ah, Dona Lídia, sempre tão zelosa." "Espero que não se incomode com uma visita breve." Lídia respondeu seca. "O incômodo depende da intenção, senhora." Laura riu. "Apenas negócios. A vinícola sempre foi como uma família para mim." Renato se adiantou polido. "O primo não deve se importar. Ele anda reservado, não é?" Bruna, que observava da escada, sentiu o estômago revirar. Laura percebeu e a mirou com olhos de curiosidade venenosa. "Você deve ser a nova assistente. Como é mesmo o seu nome?" "Bruna Oliveira." "Que gracinha", respondeu Laura, estendendo a mão. O Sr. Júlio sempre teve bom gosto. O veneno estava disfarçado de elogio e Bruna percebeu. Sorriu por educação, mas a voz falhou. Dona Lídia interferiu, firme. "O Sr. Júlio não está disponível agora." Laura deu uma risadinha curta. "Imagino, desde o acidente ele nunca mais foi o mesmo. Alguns espelhos são cruéis demais com certas pessoas." Bruna congelou. A palavra espelho atravessou o ar como faca. Laura percebeu o efeito e sorriu satisfeita. Renato completou. "Ele devia aparecer mais. O público perdoa tudo, até cicatrizes." Lídia deu um passo à frente, os olhos faiscando. "Cicatrizes não se perdoam, se respeitam." Laura desviou o olhar, fingindo tédio. "Sempre tão dramática, Lídia. Eu só quis dizer que certas marcas lembram a todos nós o quanto a beleza é passageira." O silêncio se instalou. Bruna sentiu um nó na garganta, não por ciúme, mas por raiva da crueldade elegante daquela mulher. Quando Laura e Renato saíram, o piano ficou em silêncio. Nenhuma nota, nenhum sinal. O ar parecia preso. Dona Lídia se aproximou de Bruna, tentando quebrar o peso. "Não se preocupe. Tem gente que nasce com o dom de estragar o perfume das flores." Bruna sorriu, sem humor. Subiu para o quarto e sentou-se na beira da cama. A cortina do piano não balançava, e o vento lá fora parecia ter esquecido o caminho da janela. Bruna acreditava que o silêncio do piano era passageiro, mas o que ela não imaginava era que aquele silêncio seria o início do golpe mais doloroso contra o amor que mal começava a florescer. Na noite seguinte, a casa parecia prender o ar, como se cada parede aguardasse o som do piano. Nem as cortinas se moviam, e até Dona Lídia falava mais baixo, respeitando um silêncio que ninguém ousava quebrar. Bruna passou o dia entre os vinhedos, tentando disfarçar a ansiedade com tarefas inúteis. Cada vez que o vento balançava as folhas, ela achava ouvir um acorde distante. Quando subiu ao quarto, encontrou sobre o travesseiro um envelope branco, lacrado com cera azul. Abriu com as mãos trêmulas. "Se ainda confiar em mim, venha às 9. Traga à venda. J." O coração disparou. Ela leu e releu a frase, sem saber se ria ou chorava. "Se ainda confiar em mim?" As palavras pareciam uma súplica e um desafio ao mesmo tempo. Na cozinha, Dona Lídia secava pratos. "Você está pálida, menina. Fantasma ou bilhete?" "Bilhete", respondeu Bruna, tentando disfarçar o sorriso. "Ah, então o fantasma tem caligrafia bonita", retrucou a governanta, rindo de canto. "Capricha no batom e leva o lenço da sua avó. Sorte antiga nunca faz mal." O riso leve aliviou o ar. Bruna subiu e pegou o lenço de seda branco que guardava desde menina. Tinha cheiro de lavanda e lembrança boa. Quando o relógio marcou 9, o piano começou a tocar, baixo como se temesse ser ouvido.
Bruna desceu as escadas com o lenço na mão. As velas tremulavam. O ar tinha cheiro de madeira e vinho. Parou diante da cortina. Amarrou o lenço sobre os olhos. A escuridão veio suave, quase reconfortante. Ouviu o som de passos e a música cessou. "Está com medo?" perguntou a voz dele, baixa, rouca. "Um pouco." Ela sorriu. "Mas não é o medo que manda em mim." Ele respirou fundo. Um passo, depois outro. Bruna sentiu o ar mudar quando ele ficou próximo. A mão dele tocou a dela, firme, mas trêmula. O gesto hesitou por um segundo, como se pedisse perdão por existir. Ela apertou de volta, em silêncio. A outra mão dele subiu devagar até o rosto dela. Os dedos pararam no queixo e o polegar desenhou o contorno dos lábios. O toque tinha reverência, medo e desejo. Bruna sentiu o coração acelerar. "Por que está tremendo?" sussurrou. "Porque há coisas que nem a música conseguiu esconder", disse ele com a voz falhando. Ela entendeu sem precisar ver. A vergonha ainda vivia nele, presa à cicatriz que não ousava mostrar. "Então me deixa sentir", disse Bruna, levando a mão dele ao próprio rosto. "Não quero saber o que o espelho diz. Quero ouvir o que o teu silêncio guarda." Júlio riu baixinho, o som misto de alívio e incredulidade. E antes que a dúvida pudesse voltar, ele a beijou. O beijo foi lento, calmo, cheio de verdade. Nenhuma pressa, nenhum disfarce. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir dois corações aprenderem a respirar juntos. Ela sentiu o gosto de vinho e a ternura de quem reaprende o amor. Quando se afastou, ainda vendada, Bruna sussurrou. "Agora eu te vi." Ele riu, a voz embargada. "Mas você não me olhou." "Olhar é pouco para o que eu senti", respondeu ela com firmeza doce. Por um instante, o silêncio entre eles foi tão puro que o som da chuva pareceu aplauso. Bruna acreditava que depois daquele beijo, nada mais poderia separá-los. Mas o que ela não previa era que Laura e Renato já tramavam o golpe que colocaria à prova tudo o que os dois haviam construído. Na tarde seguinte, o sol voltou a brilhar, mas a casa parecia fria como um copo esquecido. O vento corria pelos parreirais, levando embora o calor e trazendo um silêncio pesado, desses que anunciam o início de alguma perda. Bruna descia as escadas com um caderno nas mãos quando ouviu vozes no salão principal. Parou hesitante. Laura e Renato conversavam baixo, rodeados de papéis, taças e intenções mal disfarçadas. "Ele é vulnerável, Renato", dizia Laura, ajeitando o cabelo com a calma de quem já venceu antes. "Vive escondido, cheio de culpa. Um empurrão, e ele duvida até do próprio reflexo." "E a moça?" perguntou o primo, com um meio sorriso. "A professora?" Laura saboreou o título como se fosse um doce azedo. Ingênua. Aceitou esse arranjo por necessidade, não por amor. Só um tolo acharia o contrário. Renato riu. "E o tolo é o meu primo." Bruna recuou um passo, o coração apertado. Aquela conversa soava errada, mas o veneno da dúvida é rápido demais. À noite, ela esperou o piano. As 9 chegaram e passaram. Nenhuma nota. O corredor parecia maior, o relógio mais lento. Quando finalmente ouviu passos, não era música, era Lídia. A governanta trazia um envelope. "Deixaram isto para você." E saiu sem dizer mais nada. Bruna abriu o bilhete. "Preciso de silêncio. J. Uma única linha. Sem explicação, sem ternura. A ausência de palavras doía mais do que qualquer frase dura." Do outro lado da cortina, Júlio também lia algo. Uma carta que Laura deixara cair por engano, onde dizia que Bruna comentara sobre os benefícios do acordo e o quanto precisava garantir o futuro. As palavras eram falsas, mas perfeitas para machucar. O piano permaneceu fechado, Júlio trancado no próprio orgulho. No corredor, Lídia cruzou com Laura e soltou, num tom que soava casual, mas vinha afiado. "Cuidado, minha senhora. O perfume que engana demais acaba intoxicando quem o usa." Laura sorriu. "Sempre poética, Lídia. Mas me diga, o amor sobrevive sem desconfiança?" "O seu não sobrevive nem com ela",
respondeu a governanta virando as costas. Bruna passou a noite acordada olhando a cortina. Imaginava o outro lado, o piano imóvel, e o homem que agora se afastava por acreditar numa mentira. Bruna acreditava que o amor era forte o bastante para resistir a tudo, mas não fazia ideia de que a mentira que Laura acabava de plantar germinaria rápido e sufocaria o que ainda florescia entre ela e Júlio. Na manhã seguinte, o piano emudeceu e o som mais alto da casa passou a ser o tic-tac do relógio na parede. A música, que antes preenchia os corredores como uma respiração viva, havia desaparecido. A ausência era tão pesada que até o ar parecia hesitar antes de se mover. Bruna caminhava pelos corredores como quem busca um eco. As cortinas estavam imóveis, o piano coberto por um lençol. Nem mesmo as velas haviam sido acesas naquela noite. A casa parecia ter esquecido que existia vida ali dentro. Bateu na porta da sala do piano, depois no escritório. Nenhuma resposta. Deixou bilhetes, um a cada manhã, com palavras simples, quase infantis. A música sente sua falta. A cortina continua aqui esperando. Eu continuo aqui também. Nenhum retorno, nenhum som. No quarto do andar de cima, Júlio encarava o espelho, imóvel. A cicatriz atravessava parte do rosto. Ela o lembrava a cada olhar do que acreditava ter perdido, o direito de ser visto. Tocou o próprio reflexo e desviou o olhar, envergonhado. A lembrança de Laura ecoava como uma sentença. Alguns espelhos são cruéis demais com certas pessoas. Ele odiava que ela ainda tivesse voz dentro dele. Bruna, do lado de fora, sentia o coração apertar. A dúvida plantada por Laura ainda tentava se infiltrar, mas o amor, aquele tipo que nasce em silêncio, insistia em permanecer. Tentou escrever novamente. A pena tremia na mão. Não é a cicatriz que te esconde. É o medo de que eu veja o que você ainda não perdoou. Dobrou o papel e o deixou sob a porta do quarto. Nenhuma resposta. Horas depois encontrou Dona Lídia no jardim, regando as plantas com um cuidado exagerado, como quem tenta distrair o coração. Ele não quer comer, disse Bruna com voz cansada. Não responde, nem um bilhete. Quando o orgulho veste o medo, minha filha, o homem esquece o caminho da porta. Respondeu Lídia, mexendo na terra. O amor dele precisa aprender a andar sem muletas. E o meu? Perguntou Bruna, num riso triste. O seu já anda descalço faz tempo. As duas se olharam e sorriram de leve. Naquela noite, Bruna foi até o corredor da cortina. Parou diante do pano imóvel. O vento não passava. O ar era pesado. Sentou-se no chão, encostada na parede, e ficou ali, em silêncio. Horas se passaram. O relógio marcou 11. Depois, meia-noite. Nenhuma nota, nenhuma palavra, apenas o som distante da chuva recomeçando. No quarto, Júlio continuava sentado, o rosto entre as mãos. Tinha o piano à frente, mas não ousava tocar. Cada tecla parecia acusá-lo. Queria escrever, mas não havia mais o que dizer. O medo e a vergonha o haviam trancado dentro de si. Bruna acreditava que o silêncio era uma pausa, mas não imaginava que era a despedida de um homem prestes a desaparecer outra vez no escuro que jurara nunca mais habitar. 2 dias depois, a chuva cessou e a vinícola parecia respirar de novo. As parreiras brilhavam de um verde novo, como se tivessem lavado o coração junto com as folhas. Dentro da casa, o silêncio ainda era denso, mas já não era vazio. Era o tipo de silêncio que antecede um recomeço. Bruna acordou antes do sol. Tinha olheiras e o coração cansado, mas uma serenidade diferente. Havia decidido que não deixaria o medo continuar falando por eles. Desceu as escadas devagar, guiada pelo som de uma única nota ao longe. O piano havia voltado. Cada tecla parecia um pedido de perdão. A música não era alegre nem triste, era humana. Ela parou diante da cortina. O pano branco balançava suavemente, como se o ar, depois de tantos dias contido, respirasse pela primeira vez. Júlio, chamou, sem elevar a voz. O som do piano cessou. O silêncio que veio em seguida doeu. Júlio, me escuta, continuou.
A vergonha não combina com o homem que eu conhecia atrás desse pano. Ele não respondeu. Bruna respirou fundo. E então, pela primeira vez, atravessou a cortina sem venda. O tempo pareceu parar. A luz da manhã entrou pelas janelas e tocou o rosto dele. A cicatriz atravessava-lhe a pele como um traço de fogo antigo. Mas o olhar era inteiro. E era o mesmo que ela sentira em cada nota. Por um instante, ele tentou esconder o rosto, recuando. Eu não queria que me visse assim. Bruna deu um passo à frente e, sem hesitar, levou a mão até o rosto dele. Os dedos percorreram o contorno da cicatriz com a delicadeza de quem reconhece, não de quem julga. Não é o que o fogo deixou, disse com voz suave. É o que ele não conseguiu levar. Júlio fechou os olhos e a respiração que prendeu por anos saiu de uma vez. As lágrimas vieram silenciosas e Bruna as enxugou com os polegares, sorrindo entre a dor e o amor. Ele segurou as mãos dela e, por um momento, apenas as manteve ali, como quem segura uma prova de existência. Então, a beijou. Foi um beijo que não pedia nada, só entregava. Terno, demorado, cheio de fé. E quando se separaram, Bruna o olhou com ternura e coragem. Agora eu te vejo, ele tentou rir. E não se assusta, só com a ideia de nunca mais te ver, respondeu encostando a testa na dele. O abraço veio natural como um retorno àquilo que já era deles antes mesmo de acontecer. A pele dele tremia, não de desejo, mas de libertação. Ela o acolheu. E ali, naquele toque, o medo se dissolveu. O mundo desapareceu. O tempo também. Ficaram apenas eles, o som leve da respiração, o cheiro de lavanda e vinho, a luz filtrada pelas cortinas, o calor das mãos que se procuravam e se reconheciam. Ele a segurou como quem se ancora. Bruna, serena, encostou o rosto em seu peito. O piano, ali perto, guardava silêncio, como se soubesse que naquele instante já não havia música capaz de traduzir o que nascia ali. Foi a entrega mais pura e mais humana que poderiam ter. O toque que cura, o amor que se aceita, a alma que finalmente descansa no corpo do outro. Nenhuma palavra, nenhuma pressa. Apenas a certeza de que tudo que doía havia terminado ali. Quando o sol tocou o chão da sala, Júlio a olhou com a voz ainda trêmula. Eu achei que o amor não sobrevivesse a tantas cicatrizes. Ela sorriu, leve. O amor não sobrevive apesar delas. Sobrevive por causa delas. Bruna acreditava que depois daquele momento mágico, nada mais poderia ameaçá-los. Mas o que ela não previa era que Laura e Renato já tinham ido longe demais e que a vingança deles viraria o último obstáculo entre o amor e a liberdade. Na manhã seguinte, a vinícola estava em alvoroço. O vento espalhava papéis pelos corredores, vozes se sobrepunham e o rumor do escândalo corria mais rápido que qualquer colheita. O ar cheirava a vinho aberto e verdade descoberta. Bruna descia as escadas com o coração acelerado. Trazia nas mãos uma pasta com os contratos falsificados, os mesmos que Renato tentara registrar em segredo na noite anterior. Encontrara-os graças à intuição e à insistência de Dona Lídia, que, ao ver portas trancadas e cochichos demais, desconfiou que a maldade tivesse voltado a trabalhar horas extras. No escritório, Júlio esperava, de pé. Era outro homem, o mesmo rosto marcado, mas o olhar erguido. O medo já não morava ali. Ao ver Bruna, ele apenas assentiu e a coragem se fez presença. Laura e Renato entraram apressados, com a elegância de quem ainda acredita que pode enganar o mundo com sorrisos. Júlio, querido, começou Laura com a voz doce demais. Houve um mal-entendido. Renato apenas... Basta, interrompeu Júlio, firme e sereno. O mal-entendido acabou quando vocês decidiram transformar ganância em negócio de família. Renato tentou se defender, mas Bruna abriu a pasta e espalhou os papéis sobre a mesa. Reconheço a assinatura falsificada, disse ela sem hesitar. E tenho testemunhas de que vocês tentaram registrar esses documentos na calada da noite. Laura olhou para ela como quem encara um espelho que não gosta do que mostra.
Você acha mesmo que ele vai ficar com alguém como você? Disparou o veneno já sem disfarce. Bruna respirou fundo, sem perder a serenidade. Eu não acho nada. Eu sinto. E o que a gente sente de verdade, Laura, não precisa ser aprovado por mais ninguém. O silêncio que veio depois foi tão grande que se ouviu o relógio bater 9 horas. Ironia do destino. O mesmo horário em que um dia eles se encontravam separados pela cortina. Júlio deu um passo à frente com voz firme, mas calma. Laura, o que me restava de mágoa terminou aqui. O que você tentou destruir já não me pertence. O que sobrou em mim agora é o que você nunca soube entender. Paz. Laura baixou os olhos. A maquiagem impecável não disfarçava o rosto cansado de quem perdeu a própria narrativa. Renato, percebendo que não havia mais saída, saiu em silêncio, levando consigo o peso do próprio fracasso. Dona Lídia entrou devagar, como quem chega para encerrar um capítulo com sabedoria e humor. Eu sempre digo, Sr. Júlio, até vinho azedo um dia vira vinagre, comentou cruzando os braços com um leve sorriso. E serve para limpar o que presta. Bruna riu entre as lágrimas, e Júlio a abraçou diante de todos. Foi um abraço inteiro, público, sem vergonha, sem cortina. A vinícola, por um instante, pareceu respirar junto com eles. Os funcionários, que antes observavam à distância, se entreolharam com um tipo de alívio que só nasce quando o justo vence sem precisar gritar. Lídia, ao sair, deixou escapar mais uma de suas pérolas. E que alguém anote: o amor, quando é de verdade, não precisa de testamento, só de coragem. Bruna fechou os olhos por um segundo e sentiu o cheiro das parreiras entrando pela janela. O vento agora era leve, quase doce. Júlio segurou a mão dela, e naquele gesto simples havia tudo o que faltava antes: igualdade, paz e promessa. Bruna acreditava que aquele seria o fim da tempestade, mas não imaginava que o verdadeiro recomeço começaria quando o sol voltasse a nascer sobre os vinhedos. O tempo passou como o vento sobre as parreiras, leve, paciente e cheio de histórias guardadas entre as folhas. A vinícola em Cantos da Serra renasceu, e com ela tudo o que o amor havia curado. As janelas, antes fechadas, agora permaneciam abertas, e o som do piano de Júlio se espalhava por todos os cômodos, como bênção. Meses depois do escândalo, a vida havia voltado ao ritmo do coração. Bruna e Júlio se casaram em uma cerimônia discreta, entre amigos e trabalhadores da vinícola. Nenhum luxo, nenhum exagero. Apenas a verdade de dois corações que aprenderam a se ver além das aparências. O véu foi leve, o sorriso sincero, e o sol, generoso, parecia abençoar o que o tempo demorou a unir. Bruna, agora diretora dos projetos sociais da vinícola, enchia os dias com risadas de crianças e o cheiro de tinta fresca das oficinas que criou. A antiga professora havia se transformado em uma mulher de propósito, tão firme quanto doce, tão humana quanto sábia. Sua voz guiava jovens e senhoras, ensinando que coragem também é um tipo de amor. Júlio, liberto da vergonha, voltou ao piano com outro olhar. Já não tocava para esconder a dor, mas para agradecer. Cada nota era um recomeço, cada melodia um agradecimento silencioso ao destino que o fez atravessar uma cortina para encontrar a paz. De vez em quando, ele parava no meio da música e dizia, sorrindo para o nada: ela ainda desafina quando canta comigo, mas é o som mais bonito que já ouvi. Dona Lídia continuava firme, caminhando pelos corredores como uma guardiã de histórias. Tinha orgulho do que via e o humor de sempre. Quando alguém elogiava o novo casal, ela soltava com aquele brilho maroto: eu sabia. O amor é teimoso, mas quando resolve ficar, nem vento leva. Dona Zilda, recuperada, passava as tardes perto do piano. Às vezes dormia ouvindo Júlio tocar, outras vezes apenas sorria, certa de que sua neta havia encontrado o tipo de amor que não se mede em promessas, mas em presença. Os dias se misturaram a risadas, colheitas e música. O tempo curou o que restava, e o silêncio virou conforto. A vinícola, antes casa de segredos, tornou-se abrigo de alegria.
E quando o sol se punha sobre os vinhedos, Bruna e Júlio caminhavam lado a lado, sem palavras, como quem entende que o amor não precisa ser dito o tempo todo, precisa só continuar sendo vivido. Bruna Oliveira e Júlio Salles descobriram que o amor verdadeiro não nasce do que é perfeito, mas do que resiste. E que algumas cicatrizes não marcam, ensinam. No fim, o destino não quis apenas uni-los, quis curá-los. E entre o som do piano, o perfume do vinho e o calor de uma casa em paz, eles entenderam que o maior encanto da Serra sempre foi este: amar, sem cortinas. Se esse amor te lembrou do que a vida tem de mais bonito, inscreva-se no canal e fica com a gente. Diz de onde você está ouvindo. Quero imaginar essa história te alcançando aí, com o cheiro de café, o calor do sol e um abraço de quem acredita no amor de novo. Que Deus abrace o teu coração e sopre calma sobre o que ainda espera dentro de ti. A gente se encontra no próximo vídeo, porque o amor, quando é de verdade, sempre encontra um novo amanhecer.